Olá amigos, boa noite, agora eu posso dizer oficialmente boa noite, está no ar aqui mais um Nas Ondas do Esporte, mais uma vez aqui Nas Ondas de Sampa para vocês, para o nosso segundo programa. E primeiramente queria agradecer vocês aqui pela audiência do nosso primeiro programa, o pessoal aí que pôde acompanhar na semana passada, na quinta-feira, que a gente teve aí nosso primeiro programa. E agora já é oficial, nós temos aqui uma grade já definida Nas Ondas de Sampa, de segunda e quinta-feira, 7h30 da noite. Estou aqui com vocês para contar o melhor do futebol nacional e internacional e sempre aí uma novidade relacionada ao esporte, tá bom? Então é um prazer aí anunciar para vocês que agora a gente já faz parte da grade de programação oficial do Nas Ondas de Sampa, tá bom? Então fica ligado, toda segunda e quinta às 7h30 da noite eu vou estar aqui coladinho com vocês para trazer o melhor do futebol, beleza? Lembrando, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, @nasondasdesampa, manda e-mail pra gente nasondasdesampa@gmail.com, vai ser um prazer receber ali a sua mensagem e a gente vai poder aqui fazer o programa com você. Lembrando que o Nas Ondas de Sampa não é feito pra você, é também feito com você, beleza? Quer anunciar com a gente, não se esqueça, entre em contato através do nosso WhatsApp, é o 11 9 1704 8982, repetindo, é o 11 9 1704 8982, ou no nosso e-mail, nasondasdesampa@gmail.com, tá bom? O programa de hoje ele é dividido em 3 blocos, um pouquinho diferente do nosso programa anterior. A gente vai contar um pouquinho sobre os resultados da rodada, falar um pouquinho sobre o movimento na Inglaterra relacionado ao clássico de Manchester, a mudança de técnicos que rolou por lá, final da Copa Africana de Nações, né? Teve nesse fim de semana, no domingo, a gente teve a final, vamos contar um pouquinho aí dessa competição continental. E no nosso último bloco, falando aí um pouquinho também de uma alternativa ao futebol, mas é uma alternativa moderna, que é a Kings League, e também teve uma final nesse fim de semana, que a gente vai contar pra você como é que foi, tá bom? Pra fechar o episódio eu vou trazer uma novidade também bem bacana pra vocês, e nos próximos dias a gente vai estar estruturando melhor essas novidades, pra como vai divulgar através do nosso Instagram. Então fica ligado, @nasondasdesampa, a gente vai trazer todas as novidades, mas no finalzinho desse programa eu conto pra vocês, tá bom? Vamos de resultados. Então bora lá, como vocês já estão acostumados com o nosso processo aqui de resultados, começando pelos resultados da rodada pelo futebol nacional. Só lembrando, pessoal, que o Nas Ondas do Esporte ele é gravado, tá? Então até o final desse programa, até a gravação desse programa, alguns jogos eles não tinham sido finalizados, por isso eu não tenho ainda o resultado oficial para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mas vamos lá, os resultados até o momento. No sábado nós tivemos ali o começo da terceira rodada do Campeonato Paulista. O Primavera, que vinha surpreendendo ali, perdeu num jogo espetacular 4-3 para o Novo Horizontino na casa do Primavera. A Portuguesa de Desportos ganhou do Velo Clube por 2-0 e o Capivariano ganhou da Ponte Preta por 2-0. O Palmeiras ganhou do Mirassol por 1-0, segue firme aí na competição. No domingo, nós começamos aí o domingo com São Bernardo e Noroeste 1-1. Tivemos o clássico Corinthians e São Paulo 1-1, ou no finalzinho do Corinthians ali de Breno Bidon, e Tapia marcou para o São Paulo. O Red Bull Bragantino meteu uma sapatada no Botafogo de Ribeirão Preto 5-0, tá bom? Esses são os resultados aí de momento do Campeonato Paulista. E para falar um pouquinho da classificação da competição, Bragantino e Palmeiras lideram com 3 vitórias em 3 jogos. Na sequência, Novo Horizontino e Capivariano vêm em terceiro e quarto lugar com 6 pontos. E um pouco abaixo, São Bernardo, Primavera, Corinthians, Velo Clube, São Paulo e até o momento o Santos com 4 pontos. Mirassol e Portuguesa na sequência com 3 pontos. Noroeste, Guarani e Botafogo de Ribeirão com 2 e a Ponte Preta com 0. Lembrando, já foram 3 jogos, a competição ao todo são 8,
Os 8 primeiros passam, os 2 últimos, 15º e 16º, são rebaixados para a A2 do Paulistão. Vamos lá para o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca aí na sua segunda rodada. No sábado, 6h30 da tarde, o Boa Vista surpreendeu e ganhou do Fluminense por 1-0. O Bangu perdeu em casa para o Madureira por 1-0. O Volta Redonda surpreendendo aí, meteu uma sapatada no Flamengo de 3-0. Vasco e Nova Iguaçu já no domingo em 0-0. Lembrando aí que o Flamengo está com um time totalmente reserva, não está dando preferência ali para o Campeonato Carioca nos 3 jogos que teve, e por isso ele está com os resultados bem ruins, não teve uma vitória no ano até então, né? O Campeonato Carioca ele é dividido em 2 grupos. O grupo A tem a liderança do Volta Redonda com 6 pontos, Vasco e Fluminense vem na sequência com 4 e 3 pontos, e o grupo B tem a liderança do Botafogo com a vitória parcial ainda nesse domingo com 6 pontos, Nova Iguaçu e Madureira na sequência com 4 e 3 pontos, o Flamengo é lanterna do grupo B com 1 ponto. Campeonato Mineiro teve a sua terceira rodada neste final de semana. No sábado, o Norte perdeu em casa para o Betim por 2-1. Democrata e Atlético empataram em 0-0. O Cruzeiro, que escalou seu time titular, agora sim venceu por 5-0 o Uberlândia. A URT e Pouso Alegre empataram em 0-0. Itabirito e América Mineiro 1-1. E o Galo segue ali tropeçando 0-0 com a Tombense. A classificação do Campeonato Mineiro é dividido em grupos também. Grupo A tem a liderança da URT com 5 pontos, Democrata em segundo com 4, o Galo, o Atlético Mineiro, com 3 pontos na terceira colocação e Uberlândia em quarto. Grupo B, liderança do América Mineiro com 7 pontos e na sequência com Pouso Alegre também com 7, Betim com 5 e Tombense com só 2 pontos. Grupo C, liderança do Cruzeiro, segundo o North com 2 pontos, Itabirito e Atlético vem na sequência com 3 e 4 pontos. Lembrando que no Campeonato Mineiro passa o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado. Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho também teve rodada nesse final de semana. Novo Hamburgo e São José 0-0. Inter de Santa Maria perdeu em casa para o Juventude por 1-0. O Grêmio ganhou bem do São Luís por 5-0. O Caxias ganhou do Guarani de Bagé por 4-1 e o Internacional tropeçou, perdeu fora de casa para o Ipiranga por 2-1. O Campeonato Gaúcho ele também é dividido em grupos. O grupo A tem a liderança do Internacional com 6 pontos, em segundo o Juventude com 5, grupo B liderança do Caxias com 7, em segundo o Grêmio com 6 pontos. Campeonato Gaúcho passam os 4 melhores de cada grupo para uma sequência de playoffs nas quartas de final, tá bom? A saudosa Copinha. Copinha tá chegando no seu final aí, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a final da Copinha. Então nós já estamos na fase de oitavas de final, chegamos já nas quartas, tivemos 2 jogos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Surpreendente Atlético do Piauí perdeu nos pênaltis para o também surpreendente Guanabara City. Guanabara City avançando aí para as quartas. O Ceará eliminou o 15 de Jaú por 2-0. O Grêmio eliminou o América de Natal por 4-1. O Cruzeiro eliminou o Santos dos Meninos da Vila por 3-1. O Palmeiras, rodeado de polêmicas nessa copinha, eliminou o Ituano por 3-1. Ibrachina, olha o Ibrachina aí, chegou nas quartas de final eliminando o Inter de Porto Alegre por 2-1. O Botafogo eliminou o Itaquaquecetuba por nada. Eliminou nos pênaltis o Itaquaquecetuba. O Bragantino, após empate em 1-1, perdeu para o São Paulo nos pênaltis por 2-1. São Paulo seguiu para as quartas de final. Já temos jogos das quartas de final concluídos. Grêmio eliminando o Ceará por 3-0. E o Cruzeiro eliminou a surpresa Guanabara City também por 3-0. As outras quartas de final elas acontecem na segunda-feira, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo. E aí, quem será que vai levar a Copa São Paulo? Será que é um time paulista? Tem time paulista aí na disputa que pode levar o caneco. Vamos ver aí o que vai dar, com algumas surpresas ainda rolando. Será que o Ibrachina vai surpreender aí, ser o time que não está na Série A, que vai chegar tão longe assim
na Copa São Paulo, tem pela frente o grande Palmeiras de uma grande base. Vamos ver o que vai dar. Saindo do Brasil e indo para a Europa, vamos falar um pouquinho aí dos resultados pela Europa, começando pela Inglaterra, rodada da Premier League, 22ª rodada do campeonato inglês. Começou lá no sábado, 9h30 da manhã, já tivemos o clássico de Manchester, surpreendente resultado, a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco. Manchester United levou a melhor sobre o Manchester City, 2-0. Clássico inglês, Tottenham perdeu em casa para o West Ham e segue uma péssima fase o Tottenham. O West Ham que está sofrendo na zona de rebaixamento. O Sunderland segue na boa fase e ganhou do Crystal Palace por 2-1. Liverpool que tropeça, às vezes a gente acha que vai e não vai, empatou com o Burnley em 1-1. O Leeds venceu o Fulham por 1-0. O Chelsea venceu o Brentford por 2-0. O Arsenal não conseguiu aproveitar o tropeço do Manchester City para abrir uma larga vantagem, ganhou um pontinho de vantagem sobre o City, que empatou com o Nottingham Forest fora de casa por 0-0. O Wolverhampton e Newcastle empataram também 0-0 e o Aston Villa também não conseguiu aproveitar o tropeço do City, também não conseguiu aproveitar o tropeço do Arsenal e perdeu em casa para o Everton por 1-0. A classificação da Premier League tem o Arsenal na liderança com 50 pontos, seguido pelo Manchester City e pelo Aston Villa com 43. Na quarta posição vem o Liverpool com 36, em quinto o Manchester United com 35 e em sexto o Chelsea com 34 pontos. Esse é o campeonato inglês aí que o Arsenal está desbancando muito os seus concorrentes e pode levar o caneco nessa temporada. Essa é a expectativa pela Inglaterra. Já na Alemanha, tivemos também a rodada de número 18, com Werder Bremen 3, Eintracht Frankfurt 3, Wolfsburg 1, Heidenheim 1, Colônia 2, Mainz 1, Hoffenheim 1-0 no Bayer Leverkusen, Hamburgo e Borussia Mönchengladbach 0-0, o Borussia Dortmund ganhou do São Paulo por 3-2, Bayern de Munique ganhou fora de casa do Leipzig, como eu falei no primeiro episódio, não tem nem graça falar dos resultados do Bayern de Munique, 5-1, Stuttgart e União Berlim 1-1, Augsburg e Freiburg 2-2. A classificação do campeonato alemão tem o Bayern de Munique líder com 11 pontos de vantagem com 50 pontos e 71 gols marcados. São 18 jogos, 71 gols marcados. Isso quer dizer que o Bayern tem quase 4 gols marcados por jogo. Isso é absurdo. Em segundo, o Borussia Dortmund com 39 pontos. Hoffenheim e Stuttgart em terceiro e quarto com 33. O Leipzig vem 32 e o Bayer Leverkusen em sexto com 29. Essa é a Bundesliga, o campeonato alemão. A La Liga, o campeonato espanhol, também teve rodada nesse final de semana. Vamos aos resultados. O Espanhol perdeu em casa para o Girona por 2-0. O Real Madrid ganhou do Levante por 2-0. O Mallorca venceu o Atlético de Bilbao por 3-2. O Osasuna ganhou do Oviedo também por 3-2. Betis e Villarreal ficaram no 2-0 para o Betis. Getafe e Valência, vitória do Valência fora de casa por 1-0. Atlético de Madrid venceu o Alavés por 1-0. O Celta de Vigo venceu o Rayo Vallecano por 3-0. E a Real Sociedad venceu o Barcelona por 2-1. Barcelona que teve N gols anulados, mas não adiantou. O que vale é bola na rede e gol validado pela arbitragem. Logo, Real Sociedad 2, Barcelona 1. A classificação do Campeonato Espanhol tem o Barcelona como líder com 49 pontos, seguido bem perto pelo Real Madrid com 48. Em terceiro lugar, vem o Villarreal empatado com o Atlético de Madrid com 41 pontos. Quinto lugar, o Espanhol com 34. E na sequência, o Betis em sexto com 32. Essa é a La Liga. Vamos à Ligue 1. Ligue 1, o campeonato francês, rodada 18 nesse final de semana. O Mônaco perdeu em casa para o Lorient por 3-1. O Paris Saint-Germain ganhou em casa do Lille por 3-0. O surpreendente Lens venceu em casa por 1-0. O Toulouse goleou o Nice por 5-1. O Marseille goleou fora de casa o Angers por 5-2. O Estrasburgo ganhou do Metz por 2-1. Rennes e Le Havre ficaram no 1-1. O Paris ganhou fora de casa do Nantes por 2-1.
E o Lyon venceu o Brest por 2-1 com assistência de Hendrick, tá bom? A classificação do campeonato francês tem o Lens, surpreendentemente na primeira colocação com 43 pontos. O Paris Saint-Germain vem na cola em segundo com 42. Em terceiro, Olympique de Marseille com 35. Lyon em quarto com 33. Lille em quinto com 32. E o Rennes em sexto com 31. Tá bom? Esse é o resultado do campeonato francês. Continuando nosso giro aí pela Europa, vamos para a Itália, Série A. A Série A teve a sua rodada de número 21 nesse final de semana. Pisa e Atalanta ficaram em 1-1. A Inter venceu fora de casa a Udinese por 1-0. Napoli venceu o Sassuolo por 1-0. Cagliari venceu a Juventus em casa por 1-0. Parma e Genoa ficaram no 0-0. A Fiorentina venceu fora de casa o Bolonha por 2-1. O Torino perdeu em casa para Roma por 2-0 e o Milan venceu em casa vitória simples 1-0 para cima do Lecce. O campeonato italiano tem a sua classificação, a Inter no primeiro lugar com 49 pontos, seguido pelo Milan por 46. O Napoli vem terceiro com 43 e a Roma em quarto com 42. Juventus em quinto com 39 e o Como em sexto com 34 pontos. Essa é a classificação do campeonato italiano. A Liga Portuguesa, com certeza, teve rodada neste final de semana, rodada 18. Vitória do Sporting em cima do Casa Pia por 3-0. Gil Vicente ganhou do Nacional da Ilha da Madeira por 2-1. O Alverca venceu o Moreirense por 2-1. O Arouca venceu fora de casa o Aves por 1-0. O Benfica venceu fora de casa o Rio Ave 2-0. O Famalicão venceu também fora de casa por 1-0. Essa rodada foi dos fora de casa. O Braga venceu o Tondela fora de casa por 1-0 e o Porto venceu o Vitória de Guimarães fora de casa. Adivinha por quanto? 1-0. Rodada em Portugal da Vitória fora de casa por 1-0. Tanto Famalicão, Braga e Porto venceram fora de casa por 1-0. Arouca também, o Benfica também ganhou fora de casa. Foi uma festa. A classificação da Liga Portuguesa tem o Porto na liderança com 52 pontos, Sporting em segundo com 45, Benfica em terceiro com 42 e o Gil Vicente em quarto com 31. Fecha o top 6 o Braga em quinto com 30 e o Moreirense em sexto com 27. Este foi o giro do resultado no futebol deste final de semana. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Segundo bloco aqui nas Ondas do Esporte, eu queria destacar aqui duas competições, dois momentos ali do futebol internacional. O primeiro deles é o que está acontecendo na Inglaterra, e a mudança de técnicos e o surpreendente clássico de Manchester desse final de semana. A gente teve a demissão de dois técnicos do Big Six, né, que é o chamado grupo dos 6 maiores clubes ali da Inglaterra. Tanto o Manchester United quanto o Chelsea tiveram a demissão dos seus técnicos. O Manchester United com a queda do português Rubem Amorim e o Chelsea com a queda do italiano Enzo Maresca, né? O mais surpreendente acaba sendo a saída do técnico do Chelsea por conta dos títulos que ele conquistou, mas vinha tendo um ambiente ali que não estava agradando. Muito provavelmente teve alguma rixa interna ali com diretoria e isso culminou na saída do italiano. Mesmo sendo campeão da Conference League da temporada passada e campeão da Copa do Mundo de Clubes em sua primeira edição nos Estados Unidos, Enzo Maresca foi demitido e Liam Rossinior, vindo do Estrasburgo, do mesmo clube, do mesmo grupo de donos do Chelsea, o substituiu. Até o momento se mostra um treinador bem enérgico, que o time gosta dele. Vamos ver quanto tempo vai durar esse casamento com o Chelsea. Mas o que eu queria destacar aqui também foi a demissão ali do Rubem Amorim, que muito possivelmente ele também saiu por questões ali internas do Manchester United, que não está conseguindo se estabilizar, e para o lugar dele, provisoriamente, há quem diga, mas ainda não se tem uma definição de técnico, está o ex-jogador Michael Carrick. Ele iniciou ali a sua trajetória como treinador do Manchester United num jogo simples ali, foi só um clássico de Manchester,
Manchester United e Manchester City duelaram no sábado 9h30 da manhã, horário de Brasília. E assim, foi um jogo que, se você vê os times no papel, você já dá vitória garantida para o Manchester City. Um time que tem no banco jogadores como Cherki, Reinders, Aif Nouri e outros mais, comparado ao Manchester United, que tem no banco alguns outros jogadores como Chesco, Malásia e Ouro, não são jogadores que se comparam. O Ugarte, Mason Mount, que já teve a sua grande fase, não tem nem como comparar a nível de elenco e nem de momento. Mas, já que futebol não se vive ali de passado, não se vive de elenco, se vive de momento, se vive ali de realidade do que acontece. Na prática, Manchester United 2, Manchester City 0. Detalhe, foi um massacre do Manchester United. O Manchester United teve menor posse de bola, mas teve mais finalizações no alvo 7-1, todo dia um 7-1 diferente, mais um 7-1 ali, 7-1 para o Manchester United em finalizações no alvo. O Manchester United teve menos escanteios do que o Manchester City, mas assim, teve 3 gols anulados por impedimento. Se não fosse o VAR, se não fosse o impedimento, seria 5-0 Manchester United com louvor. O Manchester City nem passou ali por algum momento que se pensou que fosse ganhar o jogo. E aí, com gols de Mbeumo e Dorgu no segundo tempo, ambos os gols, eles levaram a melhor sobre o Manchester City. O Arsenal deu graças a Deus por esse resultado, não conseguiu aproveitar, como eu falei ali no nosso primeiro bloco, para abrir uma maior vantagem, mas o Manchester United surpreendeu. Se Michael Carrick vai ser efetivado e vai se manter pelo menos até a Copa do Mundo, que é quando surgem ali novos nomes para serem técnicos, não se sabe. Mas que ele começou o trabalho bem, isso começou, tá bom? E aí também queria falar um pouquinho para vocês sobre a Copa Africana de Nações, que teve o seu fim neste final de semana. Eu não falei antes dos resultados por aqui, mas é importante vocês saberem o que aconteceu na Copa Africana de Nações, né? A Copa Africana de Nações é uma competição que ela acontece também de 4 em 4 anos, assim como Copa do Mundo, como Eurocopa, como Copa América. E é uma competição que ela sempre acontece no começo do ano, né? Isso pega um pouco de surpresa, principalmente clubes da Europa, porque estão no momento ali em meio de temporada e tem muito jogador africano jogando na Europa. Seja na Inglaterra, seja na Espanha, seja na Alemanha, na França, enfim. Isso acaba desfalcando muitos clubes, o que faz essa competição, ela não perde o seu nível de importância, mas impacta diretamente o que os outros, a relevância, na verdade, ali para alguns outros clubes e países, né? Porque fica naquela sensação da Copa Africana de Nações é só um problema aqui no nosso calcanhar, mas não. A Copa Africana de Nações ela é tão importante quanto uma Eurocopa, ela é tão importante quanto uma Copa América e ela tem que ser valorizada. Ela teve o seu final neste domingo. Senegal venceu Marrocos na prorrogação por 1-0, mas o detalhe é que para esse jogo não fica só pelo resultado, fica por muito além disso. Teve um fato muito polêmico nessa competição e isso assim acende muito o alerta do futebol mundial para algumas questões. Não é porque a Copa Africana ali, que às vezes tem menos tradição, que a gente não vai dar o devido olhar, mas isso é uma coisa que preocupou bastante, que foi um escândalo de arbitragem. Aos 90 mais 12, e aí é isso mesmo, já estavam 12 minutos de acréscimo, o jogo estava 0-0 e Marrocos simulou um pênalti. E a gente pode dizer que sim, que simulou um pênalti, porque por N imagens a gente consegue ver que aquilo não foi pênalti, foi um pênalti cavado, que o juiz, sem mais pensar, foi lá e marcou o pênalti. Vendo isso, o técnico
do Senegal, o grandioso Thiaw, Papé Bouna Thiaw, pediu para o seu time sair de campo. E isso aconteceu. O time saiu de campo em forma de protesto por conta da marcação do pênalti para Marrocos praticamente no último minuto de jogo. E o jogo ele ficou paralisado por 12 minutos depois da saída do time do Senegal de campo. E aí, a fim de manter ali a conduta esportiva e os princípios que o esporte nos proporciona, o capitão Sadio Mané, que você já deve conhecer ali de outros carnavais, ele como jogador do Liverpool e agora jogando no futebol da Arábia, trouxe o seu time de volta para campo e ali mantendo o espírito esportivo e a hombridade, por mais que foi um resultado absurdo a marcação do pênalti, que voltasse para que o pênalti fosse batido. E aí você vai me dizer, o que aconteceu? Brahim Dias do Marrocos foi tentar dar uma cavadinha e o goleiro Mendy, ex-Chelsea, e agora também jogando na Arábia Saudita, defendeu o pênalti. Eis que a justiça prevaleceu. Fomos para a provocação, logo no começo da provocação, Gueye marcou para Senegal, Papé Gueye, e Senegal, por 1-0, conquistou a Copa Africana de Nações. Uma história que mostra um escândalo na arbitragem, mas que traz um final feliz para Senegal. No fim das contas ali, não foi uma injustiça da arbitragem que levou o caneco para as terras senegalesas, tá bom? Lembrando aqui uma coisa bem importante, é que essa competição ela aconteceu no Marrocos. Então, Marrocos estava jogando em casa, inclusive já disse que essa Copa Africana é um dos eventos testes para a Copa do Mundo de 2030, que vai ter como sede Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos que tem uma torcida espetacular. Foi um dos eventos teste. Espero eu que não tenha sido um teste para arbitragem, porque se foi, a arbitragem não passou no teste, tá bom? Bora para mais uma pausa e vamos para o terceiro bloco do Nas Ondas do Esporte. Até mais. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Bora para o nosso terceiro e último bloco aqui, pessoal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre Kings League. Você sabe o que é Kings League? Já ouviu falar da Kings League? Pois é. A Kings League teve nesse final de semana a final da sua Copa do Mundo. Só para explicar para vocês o que é a Kings League, né? Ela é diferente do futebol tradicional. Tem regras ali um pouco semelhantes, tem uma estrutura semelhante, mas tem ali as suas diferenças que fazem essa competição, esse esporte ser tão atrativo para os jovens hoje em dia. Qual que é o objetivo, né? É um jogo de 7 contra 7, é um formato de futebol 7 contra 7, são partidas mais curtas e mais dinâmicas, tem algumas regras especiais que entram cartas douradas, que tem um formato dos gols duplos também. É uma transmissão que só acontece em formato digital. Nesse ano teve lá a transmissão da Cazé TV, que é uma das pioneiras ali pela transmissão da Kings League. Tem interação com o chat ali diretamente, alguns elementos de gamificação e entretenimento, e nunca tem empate, todo jogo tem um vencedor, né? Então a partida, né, tem 2 tempos de 20 minutos cada, o campo ele é mais reduzido do que o futebol tradicional, tem traves menores também, o que torna aí o jogo, como eu falei, mais dinâmico, tem mais gols do que o futebol tradicional e tudo mais. As cartas, cada time tem o direito de usar uma carta especial por partida, e essa carta ela pode ser uma carta de gol duplo, que todo gol marcado pelo time vale em dobro durante o período de 2 minutos, uma carta de um jogador extra, que o time pode jogar com um jogador a mais por 2 minutos, uma carta de pênalti, que o time vai ganhar um pênalti, uma carta de expulsão, que um jogador do adversário é expulso por 2 minutos, e essas são as possibilidades das cartas que podem ser usadas, mas lembrando que só pode usar uma carta por partida, né? Não tem limite de substituição, então pode fazer a todo momento, só que o cartão amarelo ele é um pouco diferente, o sistema de cartão ele tem essas diferenças, é muito parecido com o que a gente tem no hockey, né? O cartão amarelo
ele dá 2 minutos de punição. Então o jogador ele fica no banco, mas o cartão vermelho expulsa permanentemente da partida, né? O pênalti também é diferente. O pênalti ele é cobrado no formato que é o shootout. Para quem não sabe, o formato do shootout é que o jogador ele sai correndo do meio de campo e só tem ele e o goleiro. Então, a partir do primeiro toque dele no meio de campo, o goleiro ele pode sair ali a qualquer momento, ali até mesmo da sua pequena área, para atrapalhar o jogador que tem o objetivo ali de realizar o gol. Tá bom? Esse que é o formato shootout. Se tiver empate, não tem prorrogação, o jogo vai direto para a disputa dos shootouts, que são os pênaltis, e sempre vai ter um vencedor, tá bom? Nesse fim de semana a gente teve a final da Copa do Mundo e deu Brasil. O Brasil ganhou na final por 6-2 do Chile, mas o Brasil passou aí por alguns perrengues durante a competição, né? Na sua estreia perdeu para a Espanha por 7-3, depois ganhou do Catar por 7-6, um jogo extremamente difícil que o Brasil marcou o gol da vitória no finalzinho. Na terceira rodada ganhou do Peru por 6-1. Mas daí, por conta da derrota no início para a Espanha, o Brasil ele foi para uma espécie de repescagem, que é chamada Última Chance, e foi contra a Arábia Saudita. É um sorteio que aconteceu e caiu contra a Arábia Saudita. Mais um 7-1, todo dia um 7-1 diferente, o segundo 7-1 citado aqui nessa edição do Nas Ondas do Esporte, 7-1 para o Brasil. Teve nas quartas de final a Itália e massacrou por 15-5, nas semifinais ganhou do México por 8-3. E aí na final deu Brasil ganhou do Chile por 6-2. Um ponto curioso é que a final foi no Allianz Parque para quase 42 mil pessoas assistiram a final Brasil e Chile, que deu Brasil. Foi o segundo maior público do Allianz Parque, só perdendo para um Palmeiras e Corinthians do ano passado. Então a Kings League ela já é uma realidade. Por mais que a gente ainda não esteja muito habituado, tem campeonato brasileiro, que alguns influencers ali fazem os seus times. O Neymar é uma figura muito presente no cenário da Kings League. Agora nessa Copa do Mundo a gente teve até um jogo que quem bateu o pênalti, que é o chamado pênalti do presidente, quem bateu foi o Kaká, ex-jogador Kaká. Então está cada vez mais próximo os influencers e ex-jogadores dessa modalidade. O Ronaldo Fenômeno também é um jogador que esteve muito presente ali na organização. Então é o futuro do futebol, passando aqui, por que não se dizer como futuro do futebol, porque cada vez mais se exigem jogo jogado, menos falta, mais jogo. E aí, falando aqui de um jogo mais dinâmico, que você tem ali mais variações, se torna mais interessante ali para o público. Óbvio, isso não vai substituir tão rápido o futebol como a gente conhece, mas é sempre importante dizer que está surgindo isso aí para nossa nova geração, é uma nova realidade, beleza? Esse foi o Nas Ondas do Esporte dessa segunda-feira, espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário no nosso Instagram, deixa a sua sugestão lá também. Estou até enrolando aqui minha língua no final do programa, mas deixa lá a sua sugestão, vai ser muito bem-vinda. E lembra que eu tinha falado que eu ia ler uma novidade aqui para esse programa? Pois é, a partir dos próximos programas, então possivelmente ainda nessa semana, a gente já deve divulgar lá no nosso Instagram que a gente vai ter o Nas Ondas do Esporte em outras duas plataformas, Spotify e YouTube. Nós estamos chegando lá, nós vamos estar presentes nessas duas plataformas. Acompanhe a gente por lá, porque aí você vai poder ouvir o Nas Ondas do Esporte quando e onde quiser, tá bom? Nas Ondas do Esporte, no Spotify e no YouTube a partir dessa semana. Essa é a novidade, espero que vocês tenham gostado. Durante essa semana a gente vai colocar também enquetes lá no nosso Instagram para o público do Nas Ondas do Esporte. Quero ouvir vocês, entender o que a gente pode melhorar por aqui. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aqui por você ter ouvido até aqui. Fique aqui com o restante da nossa programação Nas Ondas de Sampa. Não esqueça de seguir o nosso Instagram, @NasOndasDeSampa, e mande aqui a sua mensagem, que vai ser um prazer ouvir você, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo.